Oi, gente, e nós estamos aqui finalmente no nosso 12º encontro com muita felicidade nessa conclusão, né, desse projeto, desse primeiro projeto que nós estamos fazendo nessa modalidade online. Mas no finalzinho vamos ter aqui uma surpresa também, tá? Que estamos planejando para vocês. Bom, muito obrigada desde já pela participação de cada um de vocês, pela interação ao longo desses encontros, que tudo que nós podemos, né, colocar aqui para vocês, à disposição de vocês, nos conteúdos aqui, alguns mais rápidos, outros um pouquinho mais longo, que tenham chegado até vocês aí de uma forma transformadora e positiva. Tudo foi feito com muito carinho, tá? Mesmo dentro dessa simplicidade nossa, mas tudo foi feito com muito carinho para propor uma melhoria, uma harmonia na família de vocês. Afinal de contas, o nosso núcleo familiar é o núcleo mais importante de todo ser humano. É a partir desta base, deste centro, dessa unidade que nós nos formamos e dentro dessa formação nós vamos nos fortalecendo para construir novos núcleos também. Então, muito obrigada pelo carinho, pela presença de todos vocês aqui. Nesse nosso último encontro, nós deixamos aqui para falar de algo muito importante, que é o termômetro da família, né? Como nós já dissemos várias vezes aqui, também em consultório, nas nossas conversas particulares, a rotina de uma família, ela exige muito da gente, né? Não tem só momentos prazerosos, não tem só momentos felizes. A maioria deles, se a gente for pensar, são momentos de preocupação, de inconstâncias, de pontos que podem nos divergir em algum determinado momento, mas de desafios então nem se fala, né, gente? Mas que acima de tudo isso vocês possam se fortalecer e se unir cada vez mais, que até mesmo cada dificuldade possa ser um degrau para vocês se fortalecerem e crescerem juntos no aprendizado, na harmonia, na parceria, na união entre vocês. E é assim que a gente vai se tornando família, enfrentando os desafios e vencendo juntos, cada dia mais. Agora, quando nós falamos assim que pode ser que a maior parte do tempo possa ser voltado para essas preocupações, né, para essas inconstâncias aí da família, nós não podemos deixar de lado que família significa alegria, que significa parceria, união, boas risadas, e é como se fosse aquele ninho, né? Onde pode acontecer qualquer coisa lá fora, na rua, no trabalho, que nós temos para onde nos refugiar, nós temos com quem contar. Então, este lugar de família, que ele possa ser cada vez mais um ninho de aconchego para todos vocês, seja eles, né, os filhos que estão mais perto, os filhos que estão mais longe, os filhos que estão na faculdade, retornam para passar as férias com os pais, mas que vocês, enquanto família, possa ser significativo este início, lugar de encontro, tá? Que todo mundo quer ficar juntinho aí com vocês. E para isso, nada mais justo, né, que a gente criar este ambiente que ele também é de lazer, de risos, de sorrisos, de encontros e principalmente de memórias afetivas. Então, nós estamos aqui trabalhando hoje exatamente com esse tema, a diversão como um termômetro de família. E por isso nós podemos, né, nos divertir em família de diversas formas, mas os clássicos deles são os brinquedos, brincadeiras, interações, passeios. E como nós estamos falando, né, nesse campo da diversão, nós somos inundados, recheados de emoções diferentes, né? Nós lidamos muito com essas daqui, né? O nosso emocionário, como que você está se sentindo hoje? No consultório também muitos recebem, né, as 4 emoções básicas para estar conversando, né, com os pais. Inclusive, depois desse filme Divertidamente 2, a gente vai ter que refazer eles também, né, porque aumentou aí as nossas emoções. Esse grupo de emoções, né, que está sendo destacado no filme,
Então, assim, a gente vai ter que reformular a nossa paletinha aqui também, né? Mas nós somos diariamente tomados pelas emoções diferentes de acordo com as circunstâncias. Então, quando a gente coloca todo esse grupo aqui, né, de emoções, nós também temos que perceber essas emoções no nosso dia a dia. Primeiro conosco mesmo e com quem está ao nosso redor, né? Com os nossos filhos, com o nosso companheiro, nossa companheira, aquelas pessoas que estão mais próximas dentro de casa, ou mesmo, né, aquelas que residem, né, mais próximas à casa, porque tem muita família, né, que a gente chama que é a família mais grudadinha, o pai e a mãe aqui, mas os avós moram em cima, moram próximos ao lado, que é a nossa rede de apoio, tá? Gente, a diversão em família, no dia a dia, a gente tem que perceber o quanto nós temos que ser gratos por ter casa, por ter saúde, por ter alimento, por ter vestimento e principalmente por ter um ao outro, tá? Criar estes momentos onde a gente precisa de relaxar um pouco também, tá? E dentro desses brinquedos, dessas brincadeiras, é aquele momento onde a gente para estar em família. Hoje está sendo muito necessário as famílias deixarem um pouquinho o celular, a tela, a televisão para se divertir de forma mais, se eu posso dizer rústica, né? Mas não é nem rústica assim não, mas é lembrando os tempos antigos, quando parava para brincar de adedonha, de fazer um recorte, uma colagem, brincar de massinha, coisas que são mais artesanais e manuais. E isso é um diferencial hoje para quem mantém essas práticas em família, tá? É muito importante a gente ter a criatividade também no nosso dia a dia, principalmente quando nós estamos lidando com crianças e adolescentes. Eles vão exigir da gente uma atenção diferente, né? E é muito simples, às vezes, a gente colocar a tela, né? Porque descansa, porque é fácil, porque é prática, mas nem sempre é funcional. O celular, a tela, o jogo, ele vai ser em momentos específicos. Vai ter que ser em momentos para aquela criança também interagir com a tecnologia, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Mas o que nós estamos percebendo é que tem muitos adoecimentos comportamentais em função do excesso de tela. E aí, quando a gente fala do excesso de tela, não é somente crianças e adolescentes, inclui também os adultos. Então, gente, que vocês reflitam um pouquinho de como está esse termômetro da diversão, da interação entre vocês. E, se necessário, resgatar essas memórias da infância, né? Esses dias eu estava até brincando com os meus sobrinhos de elástico, né? Que era uma brincadeira que eu fazia muito quando criança. Então eu quero levar para eles também essa mesma experiência. Coisas que são simples, né? Que na nossa época era o que a gente tinha. E graças a Deus, aquilo que a gente tinha, a gente conseguia transformar numa diversão muito grande. Hoje as crianças, elas têm coisas da alta tecnologia, mas não têm o prazer de lidar cotidianamente com aquele brinquedo. Pode ser às vezes vamos pensar aqui, né, num jogo, num videogame que acabou de sair, de ser lançado, mas em curtíssimo tempo ela já perde o interesse, né, porque já alcançou, digamos assim, os níveis de prazer, de interação, de curiosidade, e é facilmente descartável aquele brinquedo. Então a gente não está falando aqui da questão de valor, a gente está falando aqui de interação. Então, quando a gente coloca as crianças e a gente também, tá, adulto, para brincar, para ter uma interação mais interpessoal, as nossas memórias afetivas, elas ficam muito mais nutridas e alimentadas. Então a gente tem que fazer isso sempre que possível, tá? E criar estes momentos sem ficar numa dependência, quando a gente fala aqui principalmente de passeios, né? Uma dependência de passeios mais caros. Não é somente viagens, né? Uma viagem vai depender também de férias, vai depender de muitas outras circunstâncias. Mas vamos pensar no dia a dia. Como que nós podemos nos divertir em família no dia a dia? Assistindo um filme juntos, fazendo aquela pipoquinha, né? Entre família, um cinema em casa.
é indo para a cozinha e fazer um prato diferente, um bolo diferente, uma receita nova. É mudar a decoração de casa, né? Ter uma ideia de mudar, às vezes, um quadro ou um armário. É fazer uma pintura, às vezes, em casa, né? Não precisa pintar a casa inteira, né, gente? A não ser que esteja no momento de reforma, porque isso também é outro lado, né? Às vezes que não cai nem na diversão, é no cansativo mesmo. Mas, às vezes, é pintar uma parede, né? De uma cor diferente, ter uma decoração ali específica. Tudo isso vai fazendo com que a criatividade e a diversão façam parte daquela rotina, tá? O que mais que a gente pode pensar? Ter animais, né? Tem muitas famílias que pensam assim, né? Será que se eu tiver um animal, como é que vai ser essa relação com a família? Animal, ele traz paz, ele traz alegria para dentro de casa também. Dentro das responsabilidades, né? Com cada animal. E também ele pode fazer parte também desse cotidiano, tá? Então, assim, é ter momentos simples, mas de eternas lembranças aí. Então, aqui a gente tem alguns desses exemplos, né? Mas no próximo slide, Alves, por favor. A gente vai entendendo que a participação de cada um de nós, de cada momento, de cada experiência, de cada situação, ela vai se tornando uma beleza num todo. Então, às vezes, a mãe está mais risonha, sorridente, às vezes é o pai que está mais brincalhão, mas em casa todos também merecem ter esse seu momento de descontração. Então, às vezes o filho ele chega da escola com uma gracinha, com um brinquedo, com uma atividade diferente. Nós precisamos de valorizar aquilo que ele está trazendo, né? Levar a vida um pouco mais leve também, né, gente? Eu sei que não é sempre, principalmente para a nossa realidade de mulher, porque nós estamos oscilando hormonalmente o mês inteiro. Então, durante um mês a gente basicamente somos 3 ou 4 versões, né, diferentes, mas que nós possamos ter mais sensibilidade para a risada, o sorriso, a leveza da vida. E às vezes o nosso filho, marido ou companheiro, companheira fala alguma coisa no sentido até de mais gracinha, e dependendo da emoção que nós estamos, né, aquilo acaba não sendo receptivo. Então, que nós possamos ser mais receptivos à liberdade, né, ao riso, ao sorriso, às gracinhas saudáveis, né, de modo geral. Ok? Por que a gente está falando isso? Porque todos os membros da família são muito importantes. É como um espetáculo de dança. Cada um faz a sua parte e a beleza do todo é o encanto. Tá? A gente vai apresentar aqui para vocês um pequeno vídeo que vai aparecer também, inclusive, algumas palavras que vocês também precisam de estar atentos. Mas quando a gente vê um espetáculo de dança ou qualquer espetáculo, né, numa peça de teatro, uma peça cultural, aquele tempo, aquela fração de minutos ali, geralmente é 1 hora, ele está sendo representado, na verdade, por longos ensaios, por erros e acertos, por repetição de comportamentos, de fala, de movimentos, até se chegar à peça completa para a apresentação. Fazendo esse comparativo, na nossa família também, nós temos que repetir muito a fala, a frase, a correção. E dentro dessa rotina de repetir estes valores, o espetáculo como um todo, ele vai se formando com o tempo, tá? Por isso que quando às vezes a gente vê no supermercado, numa festa, ou em um ambiente mais, digamos assim, público e aberto, né? É muito nítido quando a gente vê que a família ela está harmoniosa e a família que não está harmoniosa. Tá? Pela forma como eles se comportam publicamente, é muito mais natural quando isso é praticado cotidianamente. Agora, a gente está falando aqui do princípio da verdade, né? Não adianta nada ser lá fora uma fachada e
internamente dentro de casa não ser nada saudável. Em algum momento essa máscara vai cair, porque ninguém suporta viver em função de mentira, de aparências, né? De omissões, de falsidade. Então vamos construir um espetáculo, uma beleza, né, que seja verdadeira. E na família, a maior beleza é quando a gente tem pessoas com bons comportamentos, pensamentos, boa harmonia, e a felicidade e a diversão ela vai fazendo parte ali, tá? Então a gente vai ver esse videozinho, tá? Rapidamente, e é isso que a gente deseja aqui para vocês, que vocês possam ensaiar todos os dias essa peça, né, maravilhosa de ser construir em família, cada um na totalidade dessa harmonia, ok? Vamos pro vídeo, Elvis, por favor?
Então, gente, como vocês puderam perceber aí, né, nesse videozinho desta dança, teve vários momentos, né? Teve um momento do grupo, teve um momento somente dos líderes, somente de um deles, e depois eles retornam também para o espetáculo, né, para a dança. Mas a totalidade desse espetáculo, todos os membros fazendo cada um a sua parte. Então, através dessa reflexão, a gente quer trazer agora para a nossa realidade. Não interessa o tamanho da nossa família. Tem família que é menorzinha, tem família que é maior, mas o mais importante é que cada um tenha a sua contribuição, que faça a sua parte, porque assim o espetáculo como um todo, ele vai ser muito harmonioso. E importante também, né? Dentro desse espetáculo, a participação dos líderes. Só existe uma harmonia se existe uma boa liderança. Então, você na qualidade de pai, você na qualidade de mãe, vocês juntos precisam de estar unidos cada vez mais para administrar e orientar os demais membros da família, tá? A gente sabe que muitos de vocês também têm a segunda união ou não estão, né, mais com o companheiro, a companheira, e a liderança acaba sendo, né, por vocês mesmos. Mas aqui a gente está falando não é da presença ou da ausência, né, daquele primeiro companheiro, daquele primeiro casamento, é a questão da formação humana. E isso é independente se a gente está na segunda união, na terceira ou até mesmo sozinho, né, pelas decisões particulares e individuais de cada um. O mais importante é a gente se responsabilizar pela formação de outro ser humano. E aí a gente não pode abrir mão de que todos nós temos uma função neste mundo. Nós não somos o acaso, nós não somos uma coisa, nós não somos uma teoria, nós somos a expressão de um descobrimento das nossas habilidades, das nossas atitudes, das nossas competências pessoais que futuramente contribuem na sociedade, através principalmente da nossa profissão. E assim nós vamos criando essas conexões, essa consciência dentro de casa, dentro desse núcleo. Por isso que é tão importante nós fortalecermos a autoestima dos nossos filhos, de um com os outros, né? Através do elogio, através do reconhecimento do quanto aquela pessoa é boa. Porque no mundo lá fora, né, gente, nós estamos já até, digamos assim, um pouco cansados de saber que dentre os desafios que nós enfrentamos, um deles é às vezes a gente querer se encaixar na sociedade e termos muitas dificuldades para isso. Por inúmeros motivos, e aqueles motivos inclusive até que não deveria existir mais, pelas questões de preconceito, pelas questões de discriminação, mas o ser humano, ele se encaixar na sociedade, muitas das vezes leva um tempo até muito difícil para ele chegar a esse sonho a ser realizado, né? Ele se sentir pertencente de fato na sociedade, leva um tempo. E aí nós não podemos colocar para os nossos filhos que a dificuldade que existe esse caminho difícil, mas que eles não possam desistir, porque eles são inteligentes, capazes, competentes, ainda têm uma vida a ser construída. E são vocês, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, que vão ser esse combustível de alimentar os sonhos e acreditar nas capacidades dessa construção também. Foi assim na minha vida, é assim na vida de muitas pessoas, eu acredito que na sua também deva ter sido presente alguém que motivou vocês a construir aquilo que vocês têm hoje. E nós somos, né, enquanto seres humanos, movidos pela busca e realização de sonhos. E quando a gente alcança um sonho, a gente precisa de alcançar outros, tá? Então, nunca percam a capacidade de sonhar. E sempre alimente nos seus filhos também essa capacidade de que sonhos são feitos para serem realizados. Lógico que dentro de uma proporção, né? Quanto maior o sonho, maior o esforço. E quanto menor o sonho, menor o esforço. Mas que nós possamos acreditar na nossa capacidade.
E o ser humano, ele precisa de motivar um ao outro, tá? E dentro da família, essa motivação, às vezes, ela é o ponto máximo do desenvolvimento de alguém. E por isso, a gente está trazendo aqui para vocês, né, dentro dessa temática, né, de ser a diversão em família, esse filme aqui, o filme Emoji. Talvez alguns de vocês já tenham até assistido ele, mas vale a pena assistir em família novamente. Por quê? A história dele conta também essa correlação de como nós vamos nos buscando encontrar neste mundo e o quanto a nossa família é um motivo, né, é uma peça motivadora para este encontro, para essa descoberta. O nosso amiguinho, né, aqui central, que é um dos personagens, inicialmente ele não se percebe como uma função, né? E todos os demais, eles já são emojis prontos para ter a interação na tecnologia, né? E dizer algo sobre eles. Então eles já nascem, digamos assim, prontos, já definidos. E aquele emojizinho que não se descobriu ainda, ele vai levar um tempo e ele tem muitos desafios, né? Entre os outros colegas, né? E dentro de casa também. Só que os pais, eles sempre estão acreditando no filho. E assim, ao final, ele descobre qual que é a grande magia. Então, para vocês que não já assistiram, né? Assistam novamente ou até mesmo busquem coisas relacionadas a essa temática, né? De filmes, de literatura, de passeios que envolva você dizer para o seu filho: olha como você é capaz, olha como você consegue, para alimentar nele essa autoestima, essa autoconfiança. E para vocês que não assistiram, façam uma pipoquinha bem gostosa e assistam, que vale muito a pena, tá? Entre desse filme aqui também a gente deixa sempre como uma diversão para vocês, né? A gente chama de cinema em casa, mas também pode ser um cinema na rua, pode ser um cinema na casa de um parente, da família, ou enquanto está tendo churrasquinho ali entre família, as crianças estão na sala assistindo um filme, mas sempre criando esse ambiente harmonioso, divertido entre vocês, tá certo? Esse daqui é um das nossas dicas, né, de hoje. E se precisar de mais, é só me perguntar aqui que a gente fala também, tá? Mas que vocês nunca percam, apesar dos desafios, que a gente sabe que são muitos, a capacidade da harmonia, da parceria, da interação entre vocês. Porque são exatamente esses pontos que vão unir e fortalecer ainda mais para vocês terem o combustível, a força necessária de continuar a lutar por esse projeto maravilhoso. É a nossa família, é o lugar onde a gente tem que reabastecer as nossas energias. Então, gente, eu sei da dificuldade às vezes manter as regras, os valores, insistir em muitas coisas, mas que nós não possamos desistir da nossa família com facilidade, né? Eu não sou a favor das imediatas separações, apesar de que em alguns casos ela é muito justificada, mas que nós não possamos simplesmente pensar da seguinte forma: vou casar, se não der certo, separa. Não é assim. A gente tem que lutar para ter o nosso núcleo cada vez mais fortalecido. Porque ninguém alcança grande sucesso simplesmente desistindo ou desfazendo e construindo novos, né? Na verdade, quando a gente tem um trauma muito grande com a construção de uma família, que deveria ter sido de um jeito e não foi, aí entra muito na nossa particularidade, até a gente reconstruir novamente ou ter coragem de construir novamente, leva-se um tempo, ou às vezes ele não é produtivo, ele não é sustentável. E aí os filhos acabam sofrendo tanto quanto a pessoa do pai e a pessoa da mãe. Então, que nós possamos lidar com a família daqui em diante, uma consciência de ter, na verdade, a preciosidade máxima da nossa sociedade. Se a gente for parar para pensar em termos de
valor, né, monetário ou valor em dinheiro, de coisas valiosas, vamos pegar aqui o exemplo do diamante. A sua família, ela é muito mais valiosa do que qualquer diamante encontrado na natureza. Porque um diamante, ele pode ser encontrado às vezes de diversas formas, de diversos lugares. A sua família não. Você como ser humano não. Você é uma peça muito mais valiosa, porque você é único. E a sua família é única. Nós estamos num momento da sociedade como um todo, onde nós precisamos de nos fortalecer e unir em família, para dizer que nós somos pertencentes àquele grupo, que nós estamos contribuindo naquele grupo, aprendendo, e as mudanças, elas são saudáveis, elas são necessárias, mas que sejam mudanças positivas, né? Eu tenho que olhar para a minha história de vida, principalmente você pai e você mãe, e lembrar de como que você recebeu recebeu muita educação dos seus pais. E às vezes você olha para essa história e pensa assim, nossa, mas eu não vou fazer nada igual a meu pai e a minha mãe, porque foi muito doloroso, teve muitos traumas, não foi uma educação afetiva. Então que você faça realmente o contrário, mas que você não abra mão dos limites e da disciplina necessária para a formação dos seus filhos, tá? Segundo lugar também, que nós possamos colocar mudanças positivas daqui para frente, para que os nossos filhos cresçam cada vez mais na proximidade e no pertencimento, porque eles vão sair, né? Em algum momento seus filhos vão crescer e vai ficar só você, né? Você, seu marido, o seu companheiro, e que vocês dois possam ser amigos um do outro também, né? Eternas namoradas de um para com o outro. Porque esse companheiro é ele que você escolheu para dividir parte aí da sua vida. Então que vocês se relacionem muito bem, que vocês tenham respeito, amor, carinho, uma harmonia muito fortalecida, porque é isso sim que vai ser o diferencial dos comportamentos virtuosos, das práticas do dia a dia, e inclusive vai ser refletido na convivência com seus filhos. Vale muito a pena, apesar do cansaço, apesar do esforço, às vezes exaustivo que nós temos, valorizar aquilo que é em prol do bem, da harmonia, dos comportamentos positivos, da disciplina, aquele caminho, digamos assim, certo. Né? Vale muito a pena lutar ainda pelo bem, apesar de que a gente vê muitas situações, né, que parece que a gente está nadando contra a maré, parece que é só a gente que está fazendo o que é considerado certo. Parece que a gente está numa sociedade hoje onde o errado virou certo, o certo virou errado, tem muita coisa bagunçada, tem mesmo, né? No consultório a gente conversa muito sobre isso, mas nós não podemos abrir mão daquilo que significa comportamentos milenares que estão sendo esquecidos durante o dia a dia, né, pela sociedade bagunçada do jeito que está. Então nós vamos ser destaque por aquilo que nós vamos fazer de uma preservação que vai entrar e sair geração e nunca vai abrir mão e vai ser fora de moda comportamentos virtuosos. Então que vocês fortaleçam isso dentro de casa, na família, para que isso possa ser cada vez mais reproduzido e multiplicado, tá? Assim, a gente vai se despedindo e agradecendo cada um de vocês, pedindo desculpas também, né, pelos nossos erros, as nossas falhas, os nossos tropeços, né, que esse aqui está sendo o nosso primeiro projeto. Nós vamos gravar, né, novamente todo o Clube da Família, em novas perspectivas, com novos temas. Se vocês quiserem participar desse segundo momento, né, desse encontro, né, desse Clube da Família online, versão número 2, fiquem à vontade, só falar assim, Kézia, eu quero, que a gente encaminhe aí para vocês, mas muito mais do que erros, nós estamos aqui na perspectiva de entregar para vocês algo além do consultório. Então que vocês possam ficarem, né,
à vontade para nos dizer também daqui para frente o que nós precisamos de melhorar. Nós estamos aqui abertos a escutar cada um de vocês. E agradecer e acreditar também que todos nós temos pontos de melhoria. E só de nós termos essa consciência e nos comprometermos o que nós precisamos de melhorar já é um passo muito grande. A mudança no todo vai acontecer a partir da participação da consciência individual de cada um. Então, muito obrigada a cada um de vocês por ter chegado aqui ao final, né, desse encontro. E, como eu te falei lá no início, né, nós temos uma surpresa. Nós estamos planejando... Pode passar o slide, por favor, Elvis. Nós estamos planejando um encontro presencial para você que é daqui de Valadares, porque a gente também tem pessoas, né, que estão fora de Valadares, morando em outras cidades, nos acompanhando aqui. Mas para você que é de Valadares, nós temos aqui o planejamento de um encontro presencial, que nós vamos estar presentes, né? Conhecendo um ao outro, num momento um pouquinho mais festivo, mais de comemoração. E vai ser o primeiro, né, de muitos que a gente está pensando em ter por aí. Então, que você já se sinta muito convidado a estar aqui conosco, né, levando, né, seus filhos, levando aí sua família para se divertir um pouquinho. E nesse momento também de agradecer, né, por mais uma etapa concluída, por mais um projeto aqui finalizado. E na perspectiva de melhorar cada vez mais, tá, gente? Nós não estamos abrindo mão desse ponto de melhoria que nós temos. Mas principalmente devolver aqui para vocês em forma de gratidão a participação, porque sem vocês aqui não poderia acontecer praticamente nada. Então, muito obrigada. Desejamos que vocês, em família, possam se fortalecer cada vez mais. Que a harmonia, a paz, o amor, a compreensão, a bondade, a solidariedade possam estar presentes cada vez mais. Muitas bênçãos divinas, muitas prosperidades na vida de vocês, muita saúde. E que vocês possam, nessa união de família, ser o exemplo para uma geração nova à frente, porque novas crianças estão surgindo, novos adolescentes, então que vocês possam se comprometer a ser adultos mais responsáveis para que nós possamos criar uma geração nova. E é possível, né? A gente sabe que é possível, com amor, com respeito, na proximidade desse núcleo que nós participamos, né? Que é o eterno na nossa vida, que chama-se família. Eu, por exemplo, aqui, né, eu moro sozinha atualmente, né, e visito a minha família de vez em quando, mas eu faço questão de, no meu dia a dia, dar orgulho para eles, né? Porque eu só sou o que sou por causa deles. Então, que os seus filhos também possam ter esse mesmo compromisso, essa mesma responsabilidade e fazer questão de onde eles estiverem, sendo pessoas na construção futura, de levar o carinho, de levar o orgulho de ser vocês, né, enquanto família, né, pelo meu pai, pela minha mãe. É muito importante que nós possamos carregar esse legado. Então, desejo aqui muita harmonia, muito amor, muita gratidão. Né, como eu expliquei no episódio, né, 10º, a Valéria não só está aqui porque ela está em outro compromisso, mas a gente também expressa, né, e estende a nossa gratidão à presença dela até onde ela pôde estar conosco. A gratidão ao Elvis, que está aqui no cantinho, pelo esse espaço, né, que só pôde ser realizado por esse momento também, por esse lugar. E aproveitando esse momento, né, de agradecer a todos vocês, né, agradecer por todo o processo que nós estamos aqui encerrando, nós vamos encerrar com gratidão. Gratidão que essa frase aqui, esse pensamento, ela se resume muito bem. Eu gosto muito desse pensamento, por isso ele acabou estando presente em algum dos nossos episódios finais, mas neste momento esse agradecimento máximo aqui. Gratidão é a memória do coração. Gratidão vai além de um muito obrigado, ultrapassa as gentilezas e é superior a qualquer interesse.
Gratidão é a virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Então, que nós possamos estar aptos ao nosso crescimento pessoal, familiar, na evolução da vida, agradecendo a todas as circunstâncias e nos comprometendo a melhorar cada dia mais. Até a próxima!